Amém? Shabbat Shalom, nós estamos na Parashá Bereshit, que é no princípio, que é a primeira porção semanal deste ano, 5.786. E pelo nome já sabe que nós começamos novamente as porções, e essa Parashá vai de Gênesis 1:1 a 6:8. Temos também Isaías 42:5 a 43:10 e Mateus 1:1, no Berit Hadashah, a 2:23. E hoje eu quero falar um pouco do profeta Yeshayahu, né? Yeshayahu, Isaías. Inclusive, alguns dizem que a pronúncia de Yud Revav Rei é Yahu por causa desses nomes, né? Porque esse nome significa Yud Revav Rei, salva. Então, alguns acham que a pronúncia é essa. Então, em nossas Bíblias, em português, nós já sabemos, seu nome é Isaías, e ele profetizou em Judá entre os séculos 8 e 7 antes da era do Machia. Isaías escreveu o livro profético mais extenso da Bíblia, não é? Apesar de ele ser um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, nem todos leram o seu livro. Às vezes, as pessoas leem algum texto do livro dele, mas não lê o livro como um todo, não é? E às vezes perde muito, né? Inclusive profeticamente. Apesar de ele ser um dos profetas mais conhecidos na Bíblia, nem todos leram o seu livro. Isaías era casado e tinha 2 filhos. Já na época do início da igreja de Machia, todos conheciam o profeta Isaías como profeta messiânico, né? Por causa do modo claro e detalhado que Yud Revav revela a ele a respeito do Machia, né. Eu acho que é o livro que tem mais clareza nessa revelação. E é exatamente uma dessas profecias que veremos hoje. A que chama o Machia de servo de Yud Revav. Veja em Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. O próprio filho de Yud Revav confirma ser sobre ele de quem o profeta Isaías está falando nessa profecia, e ele repete isso em Mateus 12:18. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios, que são as nações, o juízo. E de Yeshua se tornar servo, é só você ler o que o apóstolo Paulo falou sobre isso, lá em Filipenses 2, de 5 a 7, se não me engano, se eu não coloquei o texto aqui errado. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Yeshua Hamashia, o qual, subsistindo em forma de Elohim, na mesma natureza do Pai, não considerou o ser igual a Elohim, ou seja, ser igual ao Pai, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando semelhante ao homem. Amém? Por isso ele é chamado filho do homem. E o próprio Yeshua afirma que veio para servir e não ser servido. Veja em Mateus 20, de 26 a 28. Não será assim entre vós, antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o filho do homem, que é Yeshua,
não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Eu acho que a coisa mais difícil de se observar hoje é a questão de ser servo e servir dentro do corpo de Machia. Porque o nosso Salvador, ele vem como servo, ele não vem como líder, como muitos dizem, ele vem como servo, assim como Moisés, que tipifica ele, também veio como servo, está em Hebreus, que ele foi um servo fiel na casa de Deus. Então, no reino de Deus não tem líder, no reino de Deus tem servos, e muitos não compreendem isso. E nós precisamos entender essa questão, porque isso é muito sério. Até às vezes a tradução nos leva a ter uma visão um pouco errada a respeito disso, porque às vezes a palavra está dizendo assim que Yeshua é o cabeça, aí eles colocam que é como se fosse um chefe. Não é cabeça, é origem, é de onde se origina, né? Então, meu irmão, nós precisamos mudar esse conceito dentro do nosso coração, nós precisamos servir uns aos outros, né? Porque a palavra de Deus ensina claramente que aquele que quer ser o maior, sirva. Então, dentro do reino de Deus há uma coisa oposta ao que é no mundo. No mundo, os líderes mandam e o povo faz aquilo que o líder determina. Agora, no reino de Deus é completamente diferente isso. Nós servimos. Se você quer ser reconhecido no reino de Deus, sirva, né? O maior serve o menor. Amém, meu irmão? Então, isso talvez seja um pouco difícil para a gente compreender, mas nós precisamos entender isso com muita clareza, porque nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Amém? Porque o próprio Yeshua serviu. Ele lavou os pés dos discípulos numa época que lavar os pés era de servo. Então ele serviu. Inclusive Pedro nem queria que ele fizesse aquilo, Pedro ficou meio constrangido, mas Yeshua falou: se tu não permitir eu fazer, tu não terá parte comigo. Então isso é muito sério, nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Muitas das vezes nós servimos muito nossos parentes, mas a palavra de Deus está falando para servir uns aos outros dentro do corpo de Yeshua. Nós temos que aprender a servir uns aos outros e não sermos servidos. Porque mais fácil é ser servido, não é? Do que servir. Mas dentro do reino de Deus, o que ele quer é que venhamos a servir. E quanto à profecia, diz que Yud-Heh-Vav-Heh colocaria o seu espírito em seu servo, isso acontece publicamente quando Yeshua é batizado por João. E o Ruach HaKodesh desce sobre Yeshua em forma corpórea de pomba, lá em Lucas 3, de 21 a 22. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Yeshua também batizado, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se do céu essa voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Então, Yeshua é o servo, não é? Cujo qual o Senhor colocou o seu espírito sobre ele, para que também o que? Ele leve justiça às nações, aos gentios. Por isso que, enquanto não entrar a totalidade dos gentios, né, no reino de Deus, Yeshua também não vai voltar, não é? Então tem essa questão aí que eu não sei se é qualidade ou se é quantidade de fato, numérica, né? Mas se for quantidade também, a gente não sabe quanto é, só Deus sabe. Amém? Mas ele é o servo sofredor de Isaías. Inclusive, Yeshua repete essa profecia de Isaías lá em Mateus 12, 17 a 21, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Olha só, se você prestar atenção, até nos evangelhos está dizendo que o pai tem alma, né? Não é só na Torá que fala.
aqui nos evangelhos, ó, em quem a minha alma se compraz. É o Pai que está falando. Porei sobre ele o meu espírito, nós vimos o Espírito de Deus descer sobre ele, inclusive em João está dizendo que aquele que eu enviei, eu não dou o espírito por medida, dá a totalidade, se não dá por medida, né? Então ele estava cheio do espírito quando ele estava caminhando aqui na terra. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios os juízos. Os gentios aqui são as outras nações, não é? E você vê que logo quando Yeshua ressurge, você vai perceber que tem conversão daquele oficial, né, italiano, que fazia de tzedaká, dava esmola e cooperava até com as coisas do templo, né. Então ele era um homem que tinha fé. Então, ele talvez, eu não tenho certeza disso, mas ele talvez tenha sido o primeiro gentio a ser cheio do Espírito Santo. E aquilo até, eh, tirou uma frase de Pedro que ele falou: "Se até esses são batizados com o Espírito como nós fomos, como negaremos a ele o batismo nas águas?", não é? Então, não sei se ele foi o primeiro, mas possivelmente sim, não é? Se cumprindo o que a profecia de Isaías falou, que ele levaria justiça aos gentios, às outras nações, a justiça que é pela fé. Aquele que crê obedece porque tem fé, porque crê. Amém? É, ele não esmagará, não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Gente, essa profecia se cumpre diante dos nossos olhos. Tem milhares de estrangeiros que creem em Yeshua de fato, não é? Esperam nele, esperar a volta dele, esperar as bênçãos que Deus prometeu àqueles que creem nele, etc. O gentio está esperando nele. E o interessante que até Israel sabe dessa profecia, mas não consegue enxergar. Você sabe que interessante que eu estava lendo a lista, realmente é verdade. Tem muitos judeus que receberam o prêmio Nobel. É muito. Eu acho que a quantidade de judeu que recebeu o prêmio Nobel é maior do que todas as outras nações. Mas um dia desse eu estava lendo a lista e muita coisa boa, muita vacina, muita, assim, é muita coisa realmente que ajudou a humanidade. Mas se esqueceram de Yeshua, não é? Que talvez seja o judeu mais conhecido em todas as eras na face da terra. Você vê, não estou menosprezando nem dizendo que não tem valor, mas você vai perceber que você não sabe o nome dos judeus que receberam o prêmio Nobel. Um ou outro você sabe, mas você conhece Yeshua que não recebeu o prêmio Nobel. Se você for na Rússia, conhece Yeshua. Se for na África, conhece Yeshua. Se for na Europa, conhece Yeshua. Se for nos Estados Unidos, na América do Norte, na América do Sul, Canadá, em todos os cantos da terra, até entre os índios, se conhece esse judeu. E ele nunca ganhou um prêmio Nobel, porque ele também não quer a glória dos homens, porque ele tem a glória do Pai. Que ele falou: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Isso é tremendo, né? Então a profecia de Isaías se cumpre totalmente sobre ele. A minha pergunta é: em nome de quem os gentios estão sendo salvos, estão esperando? Em nome desse judeu, não é? Às vezes, gente, vou dizer uma coisa para você, a Torá e o Taná, vamos dizer assim, se tornou nunca se tornou tão popular a não ser através de Yeshua. Sabia disso? A Torá ficou muito entre os judeus, mas depois de Yeshua espalhou pelo mundo. Não é verdade? Hoje, poucos são os que não conhecem Torá e Taná, não é? Apesar de chamar de Velho Testamento, mas conhece, não conhece? Conhece os profetas. Quem popularizou isso foi Yeshua.
É por causa de Yeshua. Senão você nem pegaria na Bíblia. Senão você não pegaria. Foi ele. E ele nem prêmio Nobel recebeu. Então, a pergunta que fica é: em quem os gentios estão esperando? Em qual judeu? Nenhum da lista dos prêmios Nobel, ninguém, você nem sabe o nome de judeu. Não estamos aqui menosprezando o prêmio Nobel, mas nenhum deles da lista, se você parar para perguntar, ninguém sabe. Ou até sabe o nome, mas não sabe que é judeu. Mas Yeshua, você sabe. É nele que os gentios estão esperando. Não é, de Yeshua que se chama em português Jesus, até mudou o nome por causa da língua, mas nós sabemos que ele é um judeu. Apesar de algumas pessoas na igreja nem saberem que ele é judeu, mas ele é um judeu e os gentios são salvos nesse judeu, não é verdade? E esperam nesse judeu e são curados em nome desse judeu, batizados em nome desse judeu, não é verdade? E Yud Revavirê continua dizendo em Isaías 42:5, assim diz Yud Revavirê, o Senhor que criou os céus e os desenrolou e estendeu a terra e o que dela procede, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Essa palavra aqui esclarece qualquer dúvida de quem criou o universo, de quem criou a terra, de quem criou os animais, de quem criou o homem. Porque a palavra está dizendo que ele criou o espírito dentro do homem. Olha aí, ó. Se você for no original, em hebraico de Isaías, estaria assim mais ou menos. Assim diz Yud Revavirê, o Senhor que criou o céu e os expandiu. Isso estaria no hebraico. E estendeu a terra e o que dela procede, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu não sei se vocês sabem que muitos livros, não é, da cosmologia, né, muitos estudiosos, cientistas, sempre tiveram a dúvida de onde veio o universo, né? Até hoje tem. Todo mundo tem dúvida da origem do universo. Se você for ver, existe uma teoria, e a melhor teoria é do Big Bang, né? Que o universo expandiu de uma singularidade já pré-existente e está expandindo até os dias de hoje. Alguns dizem que é explosão, outros dizem que não. Mas a palavra está dizendo que Deus criou os céus e os expandiu. E não sei se vocês sabem que quem descobriu aqui na modernidade que o universo está em expansão foi Edwin Hubble. Fizeram até esse telescópio, né, Hubble. Ele descobriu a expansão do universo em 1929, não é? A questão é, olha só, se Deus falou que ele criou os céus e os expandiu, é porque ele viu, né? Porque é ele que criou, porque é ele que fez. Agora, como que Isaías saberia disso? Através da revelação de quem criou, o Pai. Porque isso foi descoberto pelo homem em 1929. Agora, Isaías viveu 700 anos antes de Yeshua. Então, muito antes de Hubble. E na época de Isaías não tinha telescópio. Não tinha. Como é que alguém na época de Isaías poderia saber que o universo está em expansão, que quando nós olhamos daqui para cima,
nós vemos um negócio negro com com pontas que são as estrelas, que na verdade a maioria é galáxia. Como que eles descobririam isso? Como que Isaías poderia afirmar isso com tanta certeza em vários pontos de seu livro? Não foi só aqui. Então, Yud Revavirê, 700 antes de seu filho Yeshua vir à Terra, já revela, por meio de seu profeta, que ele criou o que chamamos hoje de universo, não é? E que ele o expande sozinho. Olha aí, ó. Veja também Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho expandiu os céus e espraiei a terra. Quem estava comigo? Ninguém. Nenhum homem poderia saber disso, a não ser por meio da revelação de quem fez. Porque nós não estávamos lá quando ele fez. A partir de Bereshit, é tudo revelação, porque nós não participamos da criação. Adão não participou da criação. Quando Adão veio a existir, que Deus o criou, já tinha criado o universo, não é? Já tinha feito o universo. Veja também Yud Vavirê falando sobre este assunto lá em Zacarias 12:1. A palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que expandiu o céu, ó, e que lançou os alicerces da terra, e que formou o espírito do homem dentro dele. Ó, você vê que há uma confirmação nos profetas que viveram em tempos diferentes, não é? Um homem precisou de muito tempo e dinheiro e tecnologia para descobrir uma coisa já revelada por Yud Revavirê. Se a ciência tivesse observado o que está escrito, não gastaria tanto dinheiro para descobrir que o universo está em expansão, porque Deus o revelou. O universo está em expansão e é o próprio Criador que o fez assim, e está sob controle dele. Amém? Por que ele expande? Um dia ele vai nos explicar. E quando a ciência cria teorias várias de como o universo acabará, eu quero afirmar a você que Yud Revavirê já nos revelou o que acontecerá sobre o seu controle. Então, a ciência está querendo saber, o universo vai expandindo, expandindo, expandindo. Então, a ciência está com medo do universo expandir tanto que ele vai esfriar, tanto que tudo vai ser congelado. Então, você não precisa ficar preocupado, porque isso aí é um conceito humano. E o outro é o conceito do estilingue, né? Estica, 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 e depois volta tudo. E depois estica, estica, fica nesse processo. Entendeu? Essas são as teorias. Mas, para você que crê e conhece, Deus já revelou o que vai acontecer no futuro ao universo. Entendeu? Veja em Isaías 34, 4. E todo o exército dos céus se dissolverá, e o céu se enrolará. Ó, vai se ó, como um livro. Por que como um livro? Porque é igual a Torá, é um livro. Entende? Então ele vai enrolar como um livro. E todo o seu exército desvanecerá como desvanece a folha da vide e da videira. Ó, veja em Hebreus 1, de 10 a 12. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles como roupa envelhecerão, igual um manto os enrolará. Olha aí, ó. Isso já no Berit Hadashah. Aí, ó. E como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Por que como roupa se mudarão? Ele já está explicando, ó. Eu vou enrolar tudo e vou fazer tudo novo como roupa. Olha só, olha o poder que ele tem. Às vezes nós não compreendemos o quão poderoso é o nosso Pai Celestial. Que ele é que está expandindo, ele que criou todas essas coisas, ele que está expandindo
e ele é que vai enrolar. Agora, como alguém, homem, hoje, com toda a tecnologia que temos, pode dizer que no futuro o universo vai enrolar ou deixar de enrolar? Quem de nós pode dizer isso? Nenhum de nós. Porque não temos possibilidade de saber o que vai acontecer no futuro. Mas o Senhor já nos disse o que há de acontecer. Ele vai enrolar todo o universo. Mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Veja também em 2 Pedro. Pedro recebeu revelação disso também, em 2 Pedro 3, de 7 a 10, que diz assim: mas os céus e a terra de agora, esse céu e essa terra que você está vendo e está pisando, pela mesma palavra, ou seja, pela palavra do Pai, têm sido guardados para o fogo, ou seja, Deus vai queimar tudo. Lembra que Deus falou que não vai acabar mais com água? Ela vai acabar com fogo. Sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor. Ó, o dia do Senhor vem de forma como o ladrão vem, você não espera. Ó, no qual os céus passarão com grande estrondo. Ó, vai haver estrondo, explosão. Ó. Tá vendo aí? Ó? E os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Deus falou isso para Isaías, Deus revelou isso ao escritor de Hebreus, Deus revelou isso a Pedro também e está revelando para nós como ele criou, que ele está expandindo e que ele vai tornar a enrolar e vai queimar tudo e vai fazer tudo novo. E, inclusive, tem uma profecia que diz que aquilo que é abalável, ele vai tornar inabalável. Ou seja, aquilo que é físico e visível se tornará espiritual e nunca mais vai acabar. Amém? Porém, nós que somos de Yeshua, não precisamos temer este processo, pois nós estaremos em uma nova natureza, e esta terrena, que será consumida pelo fogo, não mais nos afetará. Você já viu que Yeshua passou pela parede, não é verdade? Yeshua comeu uma coisa, uma pessoa tocou nele, ele desapareceu, ele apareceu, ele subiu aos céus e as nuvens o esconderam. Ou seja, a natureza dele era outra. É a natureza espiritual que nós teremos. E a natureza física não afeta a natureza espiritual. A natureza espiritual afeta a física, mas a física não afeta a espiritual. O inverso não acontece. Então, meu irmão, não precisa ter medo que Deus vai enrolar o universo inteiro e vai haver estrondo e explosão, e ele vai criar tudo novo, queimar a terra e tudo que há nele. E a gente vê isso em Apocalipse, no final, viu um novos céus e uma nova terra, aonde não havia mais o mar. Aí eu não sei se é mar mesmo ou se é povo ímpio, né? Nós não sabemos, mas ele diz que não haverá mais o mar. Ali descreve e mostra já uma terra nova, como uma roupa, né? Que a gente tem uma roupa velha, tira a velha, põe a nova. Assim o será, tanto com o nosso corpo, quanto também com toda a criação visível. Amém? Então, lá em 2 Pedro 3,13 está escrito assim: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Olha que coisa tremenda. E essa promessa de Yud Vavirê, de novos céus e nova terra, nos foi feita por ele mais ou menos 2.700 anos atrás. Deus já falou isso para Isaías. Isso não é novo, e muita gente pensa que isso é novo no Evangelho. Não é. Isso é reafirmado no Evangelho.
Veja Isaías 65, 17, 18. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio. Ó, é para nós nos alegrarmos no que ele vai criar, porque isso aqui ainda é profético, né? Porque nós estamos vivendo na terra velha e nos céus velhos ainda, não no novo. Então, nós temos que regozijar, ter alegria naquilo que ele há de criar. Amém? Olha que coisa, porque crio para Jerusalém motivo de exaltação e para o seu povo motivo de gozo. Ó, Israel está envolvido, porque quem habita em Jerusalém? Israel. Então haverá motivo de gozo para Israel também nessa transformação, porque haverá também uma Jerusalém. Tudo vai ser novo, Jerusalém vai ser espiritual, não é? A terra será espiritual, o universo será espiritual, nós seremos espirituais. Então você tem que tirar da sua cabeça, do seu coração, as coisas espirituais, elas são fantasmagóricas, não são, viu? Elas são mais reais e mais firmes, mais inabaláveis do que as coisas físicas que nós vemos, tá? Nenhum, nenhuma coisa espiritual enferruja. Por isso que o Senhor fala, guardai o seu tesouro no céu, aonde a ferrugem não come, nem o ladrão rouba. Entende? Porque as coisas espirituais, meu irmão, elas não envelhecem. As coisas de Deus não envelhecem. E às vezes a gente acaba aplicando a coisa dessa natureza aqui nas coisas celestiais. E nós precisamos parar de fazer isso, porque as coisas celestiais, elas são eternas. Por isso que Yeshua fala, aonde está o coração do homem, aí está seu tesouro. Se tiver nas coisas eternas, seu tesouro são coisas eternas, aonde a ferrugem não come, nem o ladrão mina. Agora, se seu coração está no tesouro da terra, o ladrão mina, enferruja, amém? E acaba também, né? Porque se você parar para pensar, é, sei lá, uns 50 anos atrás, você conhece o homem mais rico do Brasil? 50 anos atrás? E a riqueza dele está onde? Hein? E em 1700, qual era o cara mais rico na Europa? Você sabe? E a riqueza dele foi para onde? Será que o filho gastou? Será que perdeu? Hein? Pois é, porque a riqueza da terra se vai. A Bíblia diz que a riqueza cria asa de águia e se vai. Então, a riqueza no céu não. E essa promessa, não é? Veja também essa promessa dita em Isaías 66, 22. Pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, ó, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. O nosso nome vai durar como vai durar os céus e a terra que ele vai criar novo, ou seja, para sempre. O seu nome nunca será apagado. E você nota o seguinte: o homem não gosta de colocar o seu nome nas ruas ou nas obras que ele faz, porque ele tem desejo que o nome dele permaneça. Ainda que ele morra, ainda que ele saiba que vai morrer, ele tem um desejo que permaneça. Só que aqui na terra, do estado que está, não adianta. Mas no novo céu e na nova terra, aqueles que permanecerem e crerem, seu nome permanecerá para sempre diante de Deus. Porque o desejo de Deus é que nós sejamos eternos, como Ele eterno o é. Amém? Inclusive, o nosso Criador é tão tremendo e misericordioso que nos mostra, vamos dizer assim, um flash, uma foto desta maravilha que ele fará, a sua nova criação. E você pode ver com clareza lá em Apocalipse 21, apesar de muita gente não ler. E vi um novo céu e uma nova terra. Gente, Deus transportou João
para um futuro que ainda nós nem chegamos e nem sei se estamos perto ou não. Imagina o coração deste homem. Naquele período que um homem nem conhecia as escrituras direito, só Israel. Pois é, imagina, Deus arrebata João e leva ele num lugar do futuro aonde nós ainda não alcançamos. Hã? Só Isaías e Daniel, Jeremias. Então, mas você imagina João, a cabeça, o coração dele como ficou. Dentro do coração dele, meu irmão, por isso que esses homens não temiam morrer. Deus, ó, se você observar, Deus ele não está sujeito ao tempo. Então, para Deus, ele já fez o novo. Ele apenas levou João até o lugar do futuro do novo. Você pode imaginar isso, meu irmão? Você pode imaginar como João volta? Meu Deus, como é que vendo aquela maravilha, volta para um período em que ele está, né? E esse período estava tão distante que até o nosso tempo ainda continua distante. Você pode ter certeza que isso está ali na frente. Deu para entender, gente? Porque Deus, ele não tem limitação de tempo. Para ele é uma coisa só. Então ele sabe de nós, ele sabe do que ele fez lá na frente, ele já mostrou a João para que falasse conosco, para você não ficar injuriado e triste e sem esperança, porque o mundo nos leva à falta de esperança. Só que ele já está mostrando que lá na frente ele vai mudar todas essas coisas. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra. Olha aí, ó. Essa terra aqui, ele imagina, João sai dessa terra e foi ver uma terra nova. E como deve ter sido isso, gente? O que ele viu nessa terra nova? Animais, plantas. Ele não viu o mar. Eu não sei se é o mar mesmo ou são povos ímpios. Eu não sei. Ele diz: e o mar não existe. Se ele chegou a ver que o mar não existe, ele teve na terra. Deu para entender, gente? Ele teve na terra mesmo, na terra nova. Aí, ó. E vi a santa cidade, ó. Ele viu a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Yud-Heh-Vav-Heh. Ele viu. Se ele viu descendo aonde ele estava, diz para mim, na terra, porque se eu não tivesse na terra, eu não posso ver descendo, entende? Então ele viu que não tinha mar, ele estava na terra, ele pisou na terra, gente. Olha aí que coisa. Que descia do céu da parte de Yud-Heh-Vav-Heh, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Gente, ela devia estar belíssima, porque o que ele expressa aqui é como se fosse uma noiva belíssima, bem vestida, linda. Olha que coisa que ele vê. E ouvi uma grande voz vinda do trono. Que voz é essa? Do Pai, que dizia: Eis que o tabernáculo de Yud-Heh-Vav-Heh está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo. E Yud-Heh-Vav-Heh estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Gente, presta atenção, o Senhor levou João a um presente que já existe. Porque olha o que ele está falando aqui, ó. Nem lamento, nem dor, já as primeiras coisas são. Deus levou ele na posição que as primeiras coisas já estavam passadas.
ele experimentou dessa verdade, ele experimentou dessa realidade, ele experimentou dessa vida nova que Deus já preparou para nós. Deu para entender, gente? Deus não está sujeito ao tempo. Ele tirou João do tempo dele e o levou num tempo que nós nem chegamos ainda. Meu Deus, como é que João ficou? Um gozo tremendo, né? Ele deve ter pensado, se eu contar, ninguém vai acreditar. Ah, não queria. Olha, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Está falando, João, está vendo? Eu faço nova todas as coisas. A terra, o universo. Eu faço nova todas as coisas. E como é que ele vai fazer novo? Ele falou: eu vou enrolar tudo, vou queimar tudo, queimar a terra e vou fazer de novo. Olha que coisa tremenda, cara. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por isso, hoje termino com o que Yeshua falou, e acredito que você entenderá mais. Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Você está vendo por que Yeshua falou passará céu e terra? Porque Deus vai destruir tudo isso, vai fazer tudo novo, mas a palavra dele permanece para sempre. Amém? Shabbat Shalom. Confesso que eu fiquei muito empolgado.